Olha o chefe, ó. Queria dizer eu avisei, mas eu não vou dizer nada. Mas eu avisei. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog de leitura. E hoje vamos ler o terceiro e último livro da trilogia de O Verão que Mudou Minha Vida, Sempre Teremos o Verão. A terceira temporada, né, vai começar a ser lançada essa semana, dia 16 de julho, e hoje é dia 15. Olha só, gente, e eu resolvi começar o terceiro livro agora. Eu acabei de começar, estou no primeiro capítulo, e eu resolvi gravar um vlog de leitura porque eu fiz isso no segundo livro, e eu quero fazer no terceiro também. Eu não sei se eu vou vir comentar muito aqui com vocês, mas eu vou tentar ao máximo, então conforme eu estiver lendo, eu vou vir aqui comentar. Já deixo claro que sou Team Conrad, então é isso. Mas se você também não é Team Conrad, é Team Jeremiah, assiste esse vídeo também, entendeu? Aqui é tudo na paz, tá bom? Tudo na paz. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar aqui nos comentários o que você achou desse terceiro livro, se você leu, se você não leu, se você tem vontade de ler. Que mais? Eu estou escutando uma playlist de Sempre Teremos o Verão aqui no Spotify. Se vocês quiserem que eu deixe o link na descrição, comenta aqui embaixo, que daí eu deixo o link dessa playlist. Eu só pesquisei, a primeira que apareceu eu coloquei, e tem um audiolivro aqui também. Então, tipo assim, eu peguei o Kindle pra ler, mas se eu tiver, tipo assim, não quero ler, quero ouvir o audiolivro, aí já separei aqui no Spotify. E é isso, eu vou ler. Nossa, gente, tá aparecendo reflexo aqui, né, da penteadeira. Tô tentando cobrir, mas tá difícil. E é isso, gente. Eu estou, assim, eu acho que eu não tenho nem roupa pra esse evento, né, que vai ser essa terceira temporada, mas já estou preparada para fazer os vídeos semanais aqui no canal. Eu fiz isso na segunda temporada e quero fazer na terceira também. E eu vou fazer live também semanal lá no Instagram, então vou deixar o meu Instagram aqui na tela, o meu TikTok também. Então, quem quiser assistir lives toda quinta-feira, às 19 horas da noite, eu e mais 3 amigos vamos fazer essa live comentando os episódios semanais. Então, é isso. Bora para o vlog, que eu estou, assim, ansiosa, porque eu preciso ler esse livro logo. Gente, eu estou lendo o primeiro capítulo e o Jeremiah apareceu. E nesse livro eles estão num relacionamento, né? Porque a gente terminou o segundo livro com eles ficando juntos, né? E nesse terceiro, eles estão no primeiro ano da faculdade, estão concluindo o primeiro ano. Então quer dizer que teve ali um salto temporal de 2 anos. E na série vai ser diferente, vai ser 4 anos de salto temporal. E aqui eles estão namorando, eles estão de love, e logo logo as coisas começam a se complicar. Eu tô sentindo. Gente, bora de atualizações de leitura. Eu estou, no capítulo... Peraí que eu tenho que olhar, gente, pra eu dar informações completinhas, entendeu? Eu estou no capítulo 4 atualmente, esse livro deve ter quase 60 capítulos, mas são curtos, pelo menos até agora. Eu estou, assim, num momento crítico, né? Porque eu comecei o vídeo falando pra vocês que Jeremiah e Belly estavam juntos e tinha tido um salto temporal de 2 anos, né? Eles estavam na faculdade. Gente, eu estou anotando tudo, porque eu tô falando pra vocês, eu vou fazer conteúdo de Verão Como Mudou Minha Vida aqui no perfil e pro TikTok, então eu tenho que anotar tudo. Eu tô anotando tudo. Então, assim, teve uma passagem de 2 anos, como eu falei pra vocês. A Belly, ela tá finalizando o primeiro ano de faculdade, e o Jeremiah está no segundo ano de faculdade. E ela foi estudar numa faculdade onde... a mesma faculdade dele, porque ela queria ficar perto dele. E não porque era a faculdade que ela queria, sabe? Tipo assim, ela queria passar todas as estações do ano junto com o Jeremiah, diferente do passado, porque ela só passava as férias de verão com os meninos, tanto com o Jeremiah quanto com o Conrad. Ela queria que fosse diferente isso. E o Jeremiah, eu acho que eu não sei se é quando ele terminando a faculdade ou o estágio, mas ele vai pra empresa do pai dele, né? Trabalhar como interna ali na empresa do pai dele. E ela tá trabalhando de garçonete. Só que assim, começou a complicar a história dos dois quando a Lacey, que é uma menina da fraternidade, apareceu ali na história. Porque aparentemente essa menina é afim do Jeremiah há tempos. Tanto que a Taylor, melhor amiga da Belly, já falou pra ela, toma cuidado com ela porque ela gosta do teu namorado.
Mas aí a Belly tá nessa festa da fraternidade, a Lacey está nessa festa e ela ouve a menina conversando com as amigas, falando que ela ficou com ele. Ficou com um cara bonito, papapá. Que a Belly juntou 1 mais 2, 2 mais 3 e era o Jeremiah. E aí agora ela saiu desolada. Olha o chifre nascendo! Olha o chifre nascendo! Na verdade, esse chifre é até antigo, né? Tá, é antigo, que ali, ó, faz tempo e a bichinha nem sabia. Ai. Queria dizer eu avisei, mas eu não vou dizer nada, porque eu acho que não é legal esse tipo de pessoa. Mas eu avisei. Falei pra Belly? Não falei porque é uma personagem fictícia, mas eu avisei, ó. Eu avisei. Gente, eu atualizei vocês, né, desses 4 capítulos. E eu estou ainda ouvindo a playlist, tá? A playlist, eu vou tentar mostrar aqui. Essa daqui. Tá tocando Speak Now, Taylor's Version. Agora a gente pode ouvir qualquer versão, né? Amém. Mas estou ouvindo essa daqui. E... será que eu termino esse livro hoje, gente? Eu preciso terminar ele hoje. Será que eu consigo? Vocês têm fé em mim? Porque os outros eu terminei tudo em um dia. Os outros de O Verbo Mudou Minha Vida. Será que esse daqui eu termino também? Porque eu acho que não tem tantas páginas, né? Quantas porcentagens? Tô em 6%. Ai, gente, eu não vou terminar. Gente, finalmente entendi como que rolou a traição. Deixa eu pausar aqui, né? Vai dar direitos autorais no YouTube. Mas assim, cara, depois que a Belly escutou, ela juntou 1 mais 2 mais 2 ali da Lacey conversando, ela foi tirar satisfação com o Jeremiah, e o Jeremiah falou, né, que realmente aconteceu e tal. E ela falou, foi na época da primavera e tal, e descobriu tudo. Ali, a Belly perdeu a confiança no Jeremiah, né, porque eles começam a falar e ele começa a pedir perdão e tudo mais. E ele tem uns diálogos aqui falando que, tipo assim... não, mas foi no momento quando a gente tinha se separado. Mas daí a Belly fala, né, que ela não considerava aquilo como uma separação. Era um rompimento, uma briga ali, mas ela sentia que aquilo ia se resolver, eles iriam voltar. E não era, tipo assim, um fim de um relacionamento, sabe? E aí ele fala que ele não sabia disso, que ele não sabia que ela pensava dessa maneira. Só que daí ele acaba falando assim, já que é pra ser sincero, eu tive relações com ela. Então assim, ele, além de beijos, foi mais, né? Ela achava que só tinha sido beijo, mas não. A Belly acabou sentindo enjoo ali, né? Por conta daquilo tudo. E resolve ir embora, né? Da festa, bem magoada. E falando que, tipo assim, ela não teria mais a mesma confiança que ela tem com ele. Tipo assim, ela tinha uma confiança absurda. Tanto que desde o primeiro capítulo ela fala, o Jeremiah nunca olharia pra outra pessoa, o Jeremiah me ama, papapá. E ele quebrou essa confiança. Então, aí vai ser complicado, gente. Agora eu vou começar, ó, capítulo 5. Bora lá, vou ligar minha playlist aqui pra voltar pra leitura e depois eu volto aqui com atualizações. Mas assim, gente, foi uma quebra de confiança. E eu até falei lá no TikTok que, tipo assim, é bem aquela história de Friends, Ross e Rachel. Vai ter pessoas que vão achar que aquilo foi realmente uma traição, vão ter pessoas que não consideram como uma traição. Eu acho que foi uma traição e foi uma quebra de confiança absurda, que é pior ainda do que traição. Porque ela realmente acabou com a confiança que ela tinha com ele. Realmente. Gente, agora eu entendi como funcionou o término da Belly com o Jeremiah. Por quê? Eu não sei qual capítulo que eu tô, deve estar no 5º ou 6º. E a briga aconteceu por causa da viagem a Cabo, no México. Aparentemente fica no México. Não sabia dessa informação. Mas a Belly descreve ali no livro, né, depois que ela descobre a traição, que ela começou a perceber que ela não gostava de muitas coisas que o Jeremiah tinha ou agia, né? Então, a comida indiana, outras coisas, papapá. Ela deixa claro aqui que tudo gira em torno de Jeremiah. As festas da fraternidade dele, os amigos dele, e tudo girava em torno dele, sabe? Então, quando ela queria ter novas amizades, era sempre os amigos dele, as amigas dos amigos dele. Então, isso incomodava muito ela. E na discussão acontece que o Jeremiah vai sair com os meninos pra uma viagem a Cabo. E a Belly, ela tá incomodada porque ele ia visitar o pai dele, mas ele deixou de visitar o pai pra viajar com os amigos. E a Belly começa a questionar ele, né? Tipo assim, por que você não vai visitar teu pai?
a lápide da sua mãe. E eu vou viajar, vou falar com a minha mãe, né? Porque ela tá com muita saudade de mim e tal. Eu também não tenho condições pra ir nessa viagem. E rola essas coisas. E o Jeremiah começa a falar que ela tá com ciúmes, né? Mas ela fica tipo assim, mas ele nem me convidou. Tipo assim, sabe? Então, tem muitas questões ali nessa discussão. Acaba que ela acaba falando umas coisas, ele acaba falando umas coisas, porque ele começa a falar que ela tá com ciúmes, né? Tipo assim, não, você deve estar com ciúmes, então por isso que você quer ir comigo. Se você quiser, você faz tanto na questão, vai, né? Vem comigo. Só que daí ela fala, não, eu não quero ser, tipo, a garota, ele é a única namorada, né? Aí ele fala, não, mas você não vai ser a única namorada. Tem uma menina lá que é a namorada do meu amigo, ela vai tá. Aí a Belly, mas, tipo, né? Então o menino convidou a namorada, mas por que o Jeremiah não me convidou? E aí é a fraternidade, a mesma fraternidade, só que feminina, parece, né? Do Jeremiah, pelo que eu entendi. E aí, só que ele não quer convidar a Belly. E a Belly não quer ir, ela quer visitar a mãe dela. Ela não quer ir nessa viagem. Mas ela tá inconformada que o Jeremiah vai abandonar, ao invés de visitar o pai, depois de tanto tempo, ele vai pra viagem com os amigos. E aí ela acaba falando mais coisas, né? Que eu vou ler aqui pra vocês. E aí a Belly acaba soltando, assim, ó, não joga seu complexo de inferioridade pra cima de mim. Então, gente, aí eles acabam discutindo e tal, né? Por conta dessa viagem. E a Belly, tipo, ela quer falar que ela não é por ciúmes, é que ela tá, tipo, não tá entendendo por que ele não tá indo visitar o pai. Até que a briga ela acaba falando, né, pro Jeremiah sobre o que ela acha da faculdade dele, né? Fala que os amigos são tudo riquinhos, que fazem as coisas sem achar que vai ter consequências e tal. E aí, o Jeremiah solta ali, que tipo assim, você tá assim porque eu não faço medicina, e papapá, né? Jogando uma referência ao Conde. O Conde faz medicina em Stanford. E aí, ela fica tipo... Daí ela acaba soltando, né? Uma coisa sem pensar, como ela mesma fala, que ela não pensa nisso, né? Não joga o seu complexo de inferioridade para cima de mim, né? Porque, né? Aí ele fala, o que diabos você quer dizer com isso de complexo de inferioridade? Ela esquece ele. Se você acha que eu sou tão burro, egoísta e um desperdício, então você está comigo. E aí eles terminam. Só que a Belly, ela não acha que isso é realmente um término. Tanto que ela vai embora, ela fica pensando, meu Deus, quando é que ele vai me ligar? Será que ele vai me ligar? E ele não liga. Então ele passa as férias todas, aí quando ele volta, aí eles voltam. Então foi basicamente isso a briga. Ela realmente não achou que eles tinham terminado. Mas ele achou. E, gente, foi um complexo de inferioridade mesmo, tá? Porque ela nem tinha citado o Conde. Ela nem tá citando o Conde nesses capítulos, gente. Ela não cita o Conde. E ele mesmo citou. Ai. Gente, diferente da série, a gente sabe que a Belly e o Conde já tiveram relações ali na segunda temporada. Aqui no livro, a Belly não quero falar explicitamente porque o YouTube não gosta. Mas ela é E aí, eu sei que um dos motivos ali de futuramente ele complicar na história é por causa disso. Mas a Belly deixou claro aqui nos pensamentos dela que ela não se guarda pro Conde. Tipo, ela só tá esperando o momento perfeito. E não apareceu. Então não tem nada a ver com o Conde. Porque eu tinha essa dúvida. Será que é em relação ao Conde? Será que não é? Mas não tem nada a ver com o Conde. Gente... A Belly reencontrou o Conde. Ai, meu Deus, ela saiu de férias. E aí ela foi pra casa dela, com a mãe dela e tal. Só que, tipo, todo mundo tava ocupado. Aí ela pensou, e se eu ir pra praia, pra casa de cousins e ficar lá um tempo? E lá, ela tava toda suja de chocolate e o Conde apareceu. E, cara... De verdade, eu acho que esse momento foi muito especial. E ela, no pensamento dela, ela fala, né? Que, tipo assim, que ela percebeu que ela realmente ama ele ainda, sabe? Tipo, os sentimentos dela simplesmente ficaram ali, guardados, assim. Não foi algo que, tipo, simplesmente evaporou como se nunca tivesse existido, sabe? E aí eles tiveram uns momentos bem legais ali, porque apesar de não terem interagido tanto, ela se machucou, ele ajudou ela... E aí ele foi fazer as coisinhas dele e ela ficou assistindo o filme, né? Então, tipo assim, eles não tiveram tantos diálogos, mas eu acho que esses momentos foram especiais, assim. E ela cita que ele tava bem bronzeado porque ele tá morando na Califórnia. E agora tá
explicado, né? O porquê na série, no trailer da terceira temporada, ele estar tão bronzeado. É porque o Cordy está na Califórnia. Mas eu achei que esse encontro foi incrível. E mostra esse encontro no trailer, pelo menos ela abrindo a porta. Agora, se vai ser igual aqui, aí já é outra história. Ouvir a usar. Sim, eu aceito me casar com você. Respondi. Ele me envolveu em um abraço e ficamos assim, entrelaçados como se fôssemos a boia de salvação um do outro. Eu só conseguia pensar que se havíamos conseguido atravessar aquela tempestade, conseguiríamos passar por qualquer coisa. Ele tinha cometido erros, e eu também. Mas nós nos amávamos, e isso era tudo o que importava. Fizemos planos naquela noite. Onde iríamos morar, como contaríamos aos nossos pais. Sim, gente. A Belly aceitou o pedido de casamento do Jeremiah. E eles vão se casar. Desculpa, gente, eu não acho que esse pedido foi genuíno. Eu acho sim que é o que a Belly pensou. Ela falou ainda. Que ela realmente... Ela tava achando que o Jeremiah só fez aquele pedido pra, tipo, pra se redimir por conta da traição. E eu concordo. Eu acho isso. Porque, de repente, vou pedir a Belly em casamento? Depois ela descobrir a traição? De repente, o Jeremiah resolveu pedir ela em casamento. Meu Deus, tenho 22 anos, 21, 22 anos. Vou pedir Belly em casamento agora, depois ela descobrir a traição. Gente. Ai, foi tão genuíno esse pedido, meu Deus. Meu Deus. Gente, olha o meu estado, meu Deus do céu. Eu já fui tomar um banho, entendeu? Porque aqui já é 6h51, quase 7 horas da noite. E a gente tá muito frio, então não dá pra eu tomar banho muito tarde, entendeu? Aí eu tomei banho agora. Eu estou no capítulo 17, eu acho. Por aí, gente. Eu estou ouvindo o audiolivro agora. Porque enquanto eu estava me arrumando, né, pra deitar, eu tava ouvindo o audiolivro. Então, aqui tá falando que falta 4h30 ainda pro audiolivro acabar. Gente, meu Deus. 4 horas e meia. Muito tempo ainda. Mas sabe o que aconteceu? Que por eu ficar pausando, então acaba que eu não consigo ler, entendeu? Porque cada pausa eu tô gravando tanto aqui pro YouTube quanto pro TikTok também. Então eu fiz uns vídeos pro TikTok. Então eu vou dando umas pausinhas que quando vai ver, cada pausa é tipo 10, 15 minutos. Então faz uma grande diferença na hora de ler, né? Eu estou na parte ainda que a Belly não... Oh, meu Deus. A Belly ainda não contou para todos que ela está noiva, tá? Ela tá indo contar, né? Ela vai contar ainda. Então, ainda não cheguei nessa parte. Eu estou anotando tudinho. Eu avisei pra vocês, né? Eu estou anotando tudinho e pretendo fazer isso com os episódios da série também. Porque se eu quiser fazer um vídeo pra concluir a temporada, eu preciso ter todas as informações, não é mesmo? Então, eu vou tentar anotar tudinho. Porque, gente, sempre quando eu venho gravar vídeo aqui pra vocês, eu faço um roteirozinho, sabe? Mas eu não sigo aquele roteiro 100%, mas é mais ou menos com base nele. Só que eu sempre esqueço de falar alguma coisa aqui no vídeo. Aí tem vezes que eu fico, gente, putz, esqueci de falar isso e tal. Eu fico muito chateada. Tipo, de verdade, gente. Eu fico muito chateada de ter esquecido de falar. Então eu vou começar a anotar mais no caderninho. Eu anoto, mas ainda assim, vocês acreditam que eu esqueço? Pois é, mesmo anotando no roteiro, eu ainda esqueço. Mas vou tentar pausar aqui um pouquinho, porque eu tô lendo a tarde toda. Vou assistir um vídeo da Thaisa Balucci, que eu gosto muito dos vídeos dela. E aí depois eu volto. O vídeo dela é 15 minutinhos, vou assistir o vídeo e depois eu volto a ler. Porque tá bem interessante. Apesar de eu não ser Team Jeremiah e ser Team Corny, o Corny quase não aparece nesse livro. Mas ainda assim tá sendo interessante, porque eu tô sentindo que esse livro tá sendo mais desenvolvido que os outros. Eu posso estar bem enganada, mas eu tô sentindo um pouco isso. Mas eu estou torcendo pra ter mais views do Corny, gente. Admito. E pelo que eu vi, a série vai lançar às 4 da manhã de amanhã, quarta-feira. Então, por isso que eu preciso terminar hoje. Eu ainda não terminei a segunda temporada, mas eu lembro de muita coisa, mas eu ainda vou tentar terminar, entendeu? Vou tentar terminar e terminar o livro. Oi, gente. Hoje é dia 16 de julho, lançou os 2 primeiros episódios da terceira temporada de Verão Como da Minha Vida, e eu vim falar pra vocês o que eu achei da minha leitura, né? Porque eu terminei o terceiro livro de Verão Como da Minha Vida ontem de madrugada e não dava pra eu gravar um vídeo do que eu achei do livro, mas eu vou tentar resumir bem. Eu fiz várias anotações aqui, ó, pra vocês terem noção. Foi tudo isso de anotação e ainda... Calma aí.
isso aqui. Então, assim, eu não vou falar tudo isso, porque são anotações que eu fiz conforme fui lendo o livro, mas eu quero pontuar algumas coisas que aconteceram no livro e que eu gostei, tá? Então, assim, começando por... Esse terceiro livro eu gostei e senti que ele foi mais bem desenvolvido do que os outros. Eu sinto que o primeiro e o segundo foram bem rasos em alguns momentos. E tudo bem, tá, gente? Tudo bem. Tem vezes que o livro não quer trazer uma complexidade absurda. E tudo bem. E é um dos primeiros livros da Jenny Han. Então, ela ainda tava lançando os primeiros livros dela e tudo mais. O livro era pra infanto juvenil, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então, assim, dá pra entender o porquê dela não ter se aprofundado tanto. Mas eu sinto que nesse terceiro, apesar de não tanto, ainda assim teve um maior aprofundamento diferente dos outros, né? Então eu gostei da forma como foi trabalhado, apesar de que o meu casal favorito, Conrad e Belly, não tiveram tanto tempo ali de tela entre aspas, né? No livro, né? Mas teve um ponto positivo que teve alguns capítulos que a gente teve a visão do Conrad. E eu gostei muito disso. No segundo livro a gente teve a visão do Jeremiah. E agora, do terceiro livro, alguns momentos na visão do Conrad. Então no livro a gente vê trabalhada ali a Belly no relacionamento com o Jeremiah. E ela descobrindo sobre a traição, a relação deles se complicando cada vez mais. E assim, eu queria muito, eu tinha muita curiosidade pra saber sobre esse livro, porque eu sempre vi as pessoas falando assim, ai, mas a traição é um furo de roteiro. A traição é só o roteiro pra ela juntar com o Conrad. Gente, a Belly tentou até o fim ficar com o Jeremiah, tanto que me irritou. Porque parecia que, tipo assim, tudo girava em torno pra dar errado. Mas ela lá, tava lá. Não, eu tenho que ficar com o Jeremiah. Eu tenho que ficar com o Jeremiah. Eu amo o Jeremiah. Eu preciso de Jeremiah. Eu tava, garota, você tem uma dependência emocional inteira, assim, sabe? Uma relação que tá complicada, entendeu? Tá complicada. Dá vontade de sacudir a menina. Mas eu sinto que esse livro trabalhou melhor, sabe? Me irritou a forma como ela persistiu tanto. Me irritou um pouco. Não a questão da persistência, porque a gente tem que persistir no que a gente acredita, nos nossos sonhos, nas nossas vontades, mas eu sinto que tava se complicando, porque a gente sabia o pensamento dela, sabe? Mas ler o livro na visão do Conrad também trouxe uma dorzinha aqui, sabe? Porque o Conrad, ele sabe que basicamente ele entregou ali a relação dos dois, né? Porque ele meio que abre mão da Belly pra ver ela feliz, né? Ele sabe que ele não tava no melhor momento dele, que ele poderia magoar ela. Então, ele simplesmente abriu mão pro Jeremiah, né? E acaba que quando o Conrad descobre da traição, aquilo magoa ele de uma maneira absurda, sabe? E aí ele vai contar pra Belly e tudo mais, e a relação dos dois. Nossa, teve vários momentos que eu realmente fiquei, tipo, doída por eles. E principalmente pelo Conrad. O Conrad é um personagem que eu realmente gosto muito. Eu sei que as pessoas não costumam gostar, falam mal do Conrad, não sei o que. Mas eu acho que ele é um personagem que tem muitas camadas, ele tem muito a acrescentar na história. Ele é um personagem muito machucado. Não tô falando que o Jeremiah não sofreu, mas eu sinto que o Conrad, sinto não, ele tem, ele tem dificuldades ali em lidar com os seus sentimentos, em se abrir, em conversar com um amigo e tudo mais. Ele guarda sempre os sentimentos pra ele, então ele precisa aprender a lidar com isso. Tanto que eu assisti os 2 primeiros episódios da série, eu gostei que ele tá passando psicólogo, mas gente, não é só ele que precisa, tá? É Jeremiah, é Belly, todo mundo ali junto. Eu gostei da forma como mostraram que o Conrad, ele era muito próximo da Laurel. A Laurel pra ele é uma segunda mãe, né? Mas é muito mais do que isso. Olhar pra Laurel é lembrar da mãe dele, né? É sentir o aconchego da mãe, a importância que a mãe teve na vida dele e vai ter sempre, né? O amor que ele tinha pela Susana. Porque era a mãe dele, mas além de ser a mãe dele, ele admirava ela, né? Então é incrível ver isso. E o quanto ele tinha mágoa do pai dele, né? Ele criou uma mágoa absurda do pai dele. Tanto que ele parou de jogar futebol lá, o esporte que ele jogava. Ele parou de fazer tais coisas que o pai dele admirava no filho. Porque ele não queria mais ser admirado pelo pai, né? Ele não sentia mais orgulho. Ele via o pai como um herói. Ele chegou uma hora que ele não viu mais. Então, eu não lembro se no livro tem o plot da traição, né, que o pai dele trai a Susana, mas eu não lembro, gente, eu li o primeiro e o segundo livro faz muito tempo. Mas é isso, sabe, eu gostei de ver na perspectiva dele, eu gostei de entender um pouco mais o que se passa na cabecinha dele, e eu estou torcendo que a série coloque um episódio na visão dele, porque eu acho que é essencial, né, a gente já teve do Jeremiah, a gente teve do da Belly, por que não teria o do Conrad, né?
Então, gente, eu realmente gostei desse livro. Gostei, apesar de eu ter passado muito estresse. E estresse, eu sinto que foi uma grande fofoca esse livro, sabe? Sabe quando você tá vendo as fofocas do dia? Das notícias no Instagram? Foi isso que eu senti lendo esse livro, sabe? A cada vez um acontecimento. A Belle vai na festa e descobre traição com o Jeremiah. Aí depois ela descobre tal coisa. E depois ela é pedida em casamento. E aí depois do casamento dela... Eu só achei, assim, que o Jeremiah muito babaca. E eu sinto que o Jeremiah, ele sempre teve essa personalidade, assim, em muitos momentos, sabe? De se fazer de vítima em muitos momentos. Mas, assim, ele tava muito chato nesse livro, gente. Muito. O Jeremiah tava muito chato. No nível absurdo. Ele pediu ela em casamento, mas ele não tinha nenhum tipo de responsabilidade pra ajudar ela às coisas do casamento. Aí ele ficava puto com algumas coisas e eu ficava tipo, meu filho, você quer o quê? Entendeu? Ela tá resolvendo tudo sozinha. E ainda ficava com indiretinha. Eu ficava, gente, sério, que saco. Meu Deus, a Belle tem muita paciência. A menina tem muita paciência. Agora, de 0 a 5 estrelas, não sei quanto que eu dou pra esse livro. Mas eu gostei dele. Eu gostei, eu sinto que foi uma boa leitura. Mas como eu falei, eu senti que parecia que eu tava vendo fofoca, entendeu? Era cada momento uma coisa diferente. O momento da carta da Susana, eu não senti tanto peso, assim, porque eu não sei o que tá escrito na carta, né? Pro Conde, pro Jeremiah. Só o da Belle. A da Belle eu sei o que tá na carta. Eu acho que tem um e-book que só tem as cartas. Posso estar enganado, mas depois eu vou pesquisar. E eu estou ansiosíssima para muitas cenas desse livro na série. Eu estou torcendo muito. Já teve alguns nesses 2 primeiros episódios. E eu espero que tenha muito mais. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, do vídeo e o que eu falei do livro, né? Se você concorda, se você não concorda, comenta aqui embaixo o que você acha do livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e curtir os vídeos que eu vou postando aqui nas próximas semanas de Verão Como da Minha Vida. Pretendo fazer bastante conteúdo. Espero que vocês acompanhem também. E não se esqueça de se inscrever no canal, gente, pra me ajudar a bater 1K, pra ajudar meu trabalho. E é isso, um beijo. Tchau!